Carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Amém. Vamos todos juntos fazer essa leitura, aqueles que puderem. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que possamos ser vivificados, ó Pai, por ela, instruídos, possamos aprender, Senhor, da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós fizemos a leitura desse versículo da carta de Pedro, tomando como um ponto de partida para aquilo que será nos apresentado nessa noite. Nós não faremos propriamente um sermão expositivo, não é isso que nós teremos nesse dia, né? Nós teremos um estudo da palavra do Senhor ou uma palestra, como queiramos entender, mas nós estaremos refletindo sobre a certeza da salvação. É uma temática extremamente importante para nós. Nós já estivemos pensando sobre a certeza da salvação nos dois últimos sermãos que nós estivemos pregando na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo do 9 ao 12, e nós estivemos refletindo ali sobre sinais, indicações que são próprias daqueles que estão no caminho da salvação. Refletirmos sobre o trabalho com amor, o serviço que é feito, tendo em vista a glória de Deus, o nome do Senhor, né? Tudo aquilo que nós fazemos como crentes em Cristo, nós fazemos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então nós refletimos sobre essas verdades, a importância de continuarmos firmes no trabalho ao Senhor, a importância de continuarmos se esforçando e com seriedade servindo ao Senhor de modo contínuo, imitando também aqueles que antes de nós já caminharam na fé, aqueles que pela longanimidade e pela fé herdaram as promessas. Foi isso que nós observamos nas duas últimas pregações. E a certeza da salvação é um assunto extremamente importante para o crente e nos demanda muita atenção, principalmente tendo em vista o nosso contexto, né? O contexto ao qual nós vivemos é um contexto em que as pessoas não cultivam certezas. As pessoas, elas estão em um estado cada vez maior, se dando a dúvida, e Satanás ele trabalha justamente para isso, para que as pessoas busquem não terem certeza, não terem fundamentos, mas busquem cada vez mais serem fluidos na sua maneira de pensar, serem flexíveis e não terem firmes fundamentos. Portanto, a certeza é algo extremamente importante para nós diante desse mundo adoecido pela dúvida, esse mundo que está apodrecendo com a dúvida e que nós temos visto aí tantos e tantos problemas sociais. As pessoas já não têm um referencial para o que diz respeito à moral, para a ética, para a espiritualidade, para as relações sociais, e tudo isso é fruto da dúvida, é fruto de um abandono da certeza. E, portanto, a temática da certeza, especialmente a certeza da salvação, é importante para nós. As pessoas, de modo geral, não buscam ter certeza em mais nada. Tudo é relativo para elas, como nós já falamos. Infelizmente, muitas igrejas têm sido influenciadas nesse sentido. Existem perspectivas teológicas que não têm fundamentos sólidos e absolutos, especialmente do que diz respeito à palavra de Deus. Muitos deles se fundamentam na experiência, muitos deles se fundamentam no sentimentalismo, em questões que não são objetivas na palavra de Deus, e isso é um mal terrível para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O firme fundamento é o fundamento da palavra do Senhor. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o juiz para todas as discussões da igreja. É a palavra de Deus que estabelece a doutrina, é a palavra de Deus que estabelece o nosso modo de viver. Portanto, é sobre a palavra de Deus que devemos firmar os nossos pés e, de modo especial, buscarmos aquilo que podemos pensar como sendo a verdadeira certeza da nossa salvação.
E é interessante o que a Confissão de Fé de Westminster ela vai dizer acerca da certeza da salvação. A Confissão de Fé de Westminster é um dos símbolos de fé da nossa igreja, é uma fiel exposição da palavra do Senhor, e que nós aprendemos muito com aquilo que está apresentado nessa confissão de fé, nesse que podemos observar como sendo uma teologia resumida e que traz saúde à igreja. Então, a Confissão de Fé no capítulo 18, ela vai dizer o seguinte: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Então, essa é a primeira parte desse primeiro parágrafo do capítulo 18, que vai tratar acerca dos hipócritas, ou acerca da certeza que não é verdadeira, a certeza que não provém da palavra, a certeza que não vem de corações que foram regenerados, de corações que nasceram de novo, de corações de crentes que foram transformados pelo Espírito do Senhor. E é nos dito que, ainda que eles tragam uma certeza em seu coração, mas aqueles que são hipócritas, ou seja, aqueles que não são verdadeiros, que colocam uma máscara para se apresentarem. Sabe, aquela pessoa que na igreja ela tem uma conduta toda espiritual, né? Parece de fato um verdadeiro crente, mas lá fora ela não é essa pessoa. Então, aqueles que se importam dessa forma, os hipócritas, aqueles que fingem ser o que não é, eles serão decepcionados na sua certeza. Muitos deles dizem estarem salvos, muitos deles dizem que vão para o céu, mas por não terem uma verdadeira confissão de Cristo Jesus, por não terem nascido de fato de novo do alto e da vontade do Senhor, essa certeza deles será envergonhada. Existem pelo menos 3 perspectivas acerca da falsa certeza que a gente pode pensar. A primeira delas é a falsa certeza do universalismo, no sentido de que aqueles que dizem que todos serão salvos, veja que isso é muito comum, né? De modo geral, as pessoas dizem que todo caminho leva para o céu. As pessoas dizem que todo caminho vai levar ao Senhor, ou que basta apenas você ser uma boa pessoa, que você vai para o céu, quando não é essa a proposta da palavra que o Senhor nos apresenta em sua palavra. E junte a isso a ideia do universalismo, né, a redenção que alguns trazem na sua mente, de que serão redimidos ao passarem pela morte. Veja que muitas vezes quando alguém morre, né, parece que tudo se apagou na vida dele, né? As pessoas basicamente trazem essa ideia, né? Aquela pessoa que nunca teve uma vida piedosa, nunca buscou ao Senhor, né? As pessoas olham para ele como se fosse a pessoa mais santa do mundo, né? Isso é um engano. E algo também que se aplica a essa ideia do universalismo é a ideia do sofrimento, algo que ficou bem claro na obra do Ariano Suassuna, que retrata a cultura popular, a religiosidade, e a gente vai ver que a compadecida no final do filme vai olhar para João Grilo e vai dizer: mas ele sofreu tanto na infância, né? Esse coitado, ele merece, ele tem que entrar, a gente tem que resolver, tem que justificar esse rapaz por conta disso. A proposta bíblica não é essa, né? Nós não somos justificados pelo nosso sofrimento, nós não somos salvos simplesmente porque nós sofremos, porque nós passamos por angústia. Não é essa a proposta bíblica. Vai ser sempre a necessidade que nós temos de Cristo, né? A nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus e nele somente, na obra dele. Mas existe outra perspectiva acerca da falsa certeza de que alguns trazem, que a falsa certeza do legalismo. Sabe, aquelas pessoas que olham para si mesmo e dizem: eu sou tão santo, eu sou tão bom, né? Veja, eu estou orando tantas horas por dia, eu estou jejuando, eu estou dando dízimo, eu não estou faltando a nenhuma das atividades da igreja. Veja como eu estou certo da minha salvação. Não é isso. E é algo que ficou bem claro também com aquela passagem lá de Mateus 19, quando o jovem rico ele vai se gabar, né, de observar todos os mandamentos desde a sua mais tenra infância. E Jesus olha para ele e diz: olha, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens
e tu herdarás o reino dos céus. E ele, por ser dono de muitas propriedades, ele vai embora e ele demonstra assim que o seu coração não estava de fato em Deus, mas estava nas riquezas. Isso é próprio do legalista. O legalista, ele é aquele que quer se salvar pela sua própria força, pelo seu próprio braço, por aquilo que ele faz. E isso é muito comum, infelizmente, em muitas igrejas. Isso é comum nas igrejas que são de linha arminiana, aqueles que dizem que serão salvos pelo seu esforço, seu empenho, por aquilo que fazem. Certa vez eu fiquei muito chocado com um jovem que ele se ensoberbecia. Em uma conversa de trabalho, nós estávamos no intervalo, e ele dizia: 50% da minha salvação foi eu, 50% de quem eu sou foi o meu trabalho, foi o meu esforço, foi eu que quis deixar, os caminhos tortuosos, Mas não é nada disso. Aquilo que nós somos em Cristo é porque Deus operou. Ninguém jamais conseguiria vir a Cristo se Ele não transformasse o nosso coração. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não fala, o morto não anda, o morto não tem nenhuma ação. Então essa é a condição do homem. O homem ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Portanto, a certeza daqueles que são legalistas é uma certeza vã. A certeza daqueles que se baseiam nas obras nas suas obras. Outro ponto que vai apresentar uma falsa certeza também são as várias formas de sacerdotalismo. Aquelas pessoas que julgam ser salvas por terem sido batizadas na infância ou por participarem da ceia do Senhor. Existe às vezes isso, às vezes já aconteceu absurdos como um jovem, ele estava na dúvida quanto à sua salvação e alguém aconselhou para ele dizendo: olhe para os sacramentos. É claro que os sacramentos ele vai fortalecer a fé do crente, mas não é o sacramento, não é o participar da ceia que vai me salvar. O que me salva é a fé em Cristo Jesus, que é um dom da graça divina, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então muitas pessoas às vezes trazem isso em sua mentalidade, aquele dia que eu me converti, Às vezes as pessoas têm essa noção errada: eu levantei a mão naquele dia e agora eu estou salvo porque eu tomei aquela decisão. Não é nessa perspectiva que nós devemos pensar acerca da salvação. Existem aqueles que dizem: porque meu pai, minha família estão na igreja, a gente é uma família tradicional, eu vou ser salvo também por conta disso. Então essa é a ideia do sacramentalismo, ou por simplesmente estar no rol de membros de uma igreja. Às vezes pensa: não, eu estou no rol de membro da igreja, eu estou dizimando, eu estou ali, estou participando como se fosse um clube. Essa é a ideia do sacramentalismo também, é uma ideia errada de salvação. Isso não conduz à salvação, isso é um problema que precisa ser tratado, isso é uma falsa certeza. A esperança dos hipócritas que finge ser o que não ser o que não é, será decepcionada. As pessoas são inclinadas a pronunciar paz a si mesmas quando Deus não pronuncia paz a elas. Veja, é assim que os ímpios muitas vezes estão, aquele camarada que não tem nenhum tipo de temor a Deus, mas ele coloca atrás do paralama do seu carro, ou na parte de trás ali do vidro, filho de Deus, filho do dono do mundo, e coisas desse tipo. E gente que se ensoberbece desse tipo, e que estão em uma vida de pecado, estão em uma vida distante de Cristo, que se envergonham de Cristo, que têm vergonha do Evangelho, mas dizem que estão em paz e que se morrerem vão para o céu. São pessoas que estão se auto-enganando e são pessoas hipócritas. Deuteronômio 29:19 diz: e aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. Então veja que é gente que está sendo amaldiçoada e ainda assim está dizendo: eu sou abençoado. Existem pessoas que pensam assim: simplesmente porque eu tenho posses, eu tenho dinheiro, eu tenho, alguma coisa desse tipo, eu sou uma pessoa abençoada, quando muitas vezes é um amaldiçoado, no sentido de que não está no caminho de Cristo, não está no caminho da salvação. Então esses são aqueles que estão se auto-enganando. O Senhor está proclamando a maldição sobre ele está dizendo: eu sou abençoado. Ele está se enganando. E isso pode ser pensado das diversas formas.
Na nossa geração a gente tem visto muito isso. São as pessoas que estão no caminho do mal, no caminho da perversidade, da iniquidade, no caminho da maldição. Estão dizendo que estão caminhando para o céu. É o poliamor, é o amor afetivo, coisas que Deus condena, Deus abomina. E até mesmo quem seja a favor da pedofilia, já tramitam-se ideias de inovações da lei nesse sentido, coisas abomináveis diante do Senhor. E essa galera está dizendo que é abençoada, que tem paz com Deus. São pessoas que estão se enganando. A certeza dessas pessoas será envergonhada. Eles serão frustrados. Eles não serão contemplados com a bênção do Senhor, do Deus que resplandecerá a sua face graciosa sobre eles, trazendo paz, mas trará apenas a ira, a indignação, o furor, o juízo eterno, o juízo que Cristo apresenta na palavra como sendo o fogo do inferno, como sendo o inferno mesmo, o lugar da ira de Deus, o lugar que Deus não está ausente desse lugar. O céu é o céu porque Deus está lá, mas o inferno é o inferno porque a ira de Deus está lá. Deus está manifestando o seu juízo e manifestará durante toda a eternidade sobre os homens que não se arrependem dos seus pecados, sobre o próprio Satanás, os anjos caídos. Ele derramará a sua ira santa, justa, boa e reta sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, sobre aqueles que não se voltaram para o Senhor. Em Miqueias 3, versículos 11 e 12 diz: os seus chefes dão as sentenças por suborno, algo que não é estranho, né? A nossa nação, juízes que se vendem, gente que está no poder de legislar, de emitir juízos e se dão ao suborno. Os seus chefes, os seus comandantes, é isso que diz, dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Algo que também não é diferente. Veja, quantas e quantas falsas igrejas lideradas por falsos ministros estão sendo lideradas por pessoas que estão conduzindo o rebanho simplesmente por interesses financeiros, pessoas que estão servindo ao Senhor não por amarem ao Senhor, mas por amarem o lucro. E aí a gente vê muitos e muitos ditos pastores, milionários com as posses da igreja. Quem já viu isso? É algo que já era condenado desde os tempos antigos, tanto pela mensagem bíblica quanto através da própria tradição. Se a gente for ver o Didaquê, vai apresentar que se algum profeta fosse dado amante do dinheiro, esse era um tal falso profeta. E quantos falsos profetas escancarados nós vemos na televisão por aí afora, gente que está ensinando, está pregando por interesse, e assim multidões também que os seguem, estão ali por interesse, por amor ao dinheiro, e não amor a Deus, não amor a Cristo. O texto de Miqueias 3, 11 e 12 vai continuar dizendo: e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda nesse ponto, tem aqueles que, os ditos profetas de hoje em dia, aqueles que só profetizam se o cachê for bom, se for uma grande quantidade. E ainda se encosta ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Veja, é justamente isso que acontece nesse meio. Eles dizem que o Senhor está no meio deles, porque há aqueles movimentos frenéticos, aquelas marchas, aqueles movimentos que eles fazem no meio das suas igrejas, e eles dizem: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Então veja, o juízo de Deus virá sobre os tais. O juízo do Senhor virá sobre aqueles que procedem dessa forma, sobre os hipócritas, sobre aqueles que são falsos crentes, não são verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Lá em João 8,41, o Senhor vai dizer: vós fazeis a obra de vosso Pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos o Pai, que é Deus. E aqui Jesus estava se referindo aos judeus,
que em outros momentos Cristo sempre exortou os escribas e fariseus, como se vê lá em Mateus 23, nós vemos ali diversos ais. Quando se diz o ai, na linguagem profética, é a expressão do mais severo juízo de Deus, vindo sobre aqueles sobre os quais está sendo pronunciado o ai. E Cristo Jesus, lá em Mateus 23, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito e os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. E ele vai dizer: ai de vós que devoram a casa das viúvas, ai de vós que desonram os vossos pais, ai de vós que dão o dízimo do coentro, do cominho, e desprezam as questões mais importantes da lei, a misericórdia, a graça, o amor. Então, o juízo do Senhor virá sobre os hipócritas. E diante dessas verdades é oportuno fazermos uma pergunta também a nós mesmos. Pensarmos não apenas em terceiros, mas sobre nós mesmos, ainda que seja difícil e duro, nós perguntarmos a nós mesmos: eu sou hipócrita? Eu sou alguém que não está verdadeiramente em Cristo? Eu sou alguém que não está de fato na videira verdadeira, aquele que sobre o qual, estando nós enxertados nele, nós produziremos frutos que glorifiquem ao Senhor? Sou eu, por acaso, hipócrita? Sou eu, por acaso, alguém que não está de fato interessado verdadeiramente em Deus, na sua palavra, no seu evangelho? Os hipócritas, eles jamais passarão pela prova das bem-aventuranças no Sermão do Monte. Quando Jesus, ele vai expor o seu sermão, e os hipócritas não passarão pelas provas das bem-aventuranças, porque eles não são pobres de espírito. Os hipócritas não se veem como sendo pobres de espírito, eles se veem como as pessoas mais ricas nesse mundo espiritualmente, e assim desprezam as outras. Olham para as outras e dizem: olha para aí, quem vai ali não é nem irmão, é primo. A gente vê muito isso, infelizmente. E eles não passam pela prova, porque também eles não choram pelos seus pecados. É gente que está com todo um estereótipo belo, sabe? Aquela pessoa pomposa, sabe? Vai para a igreja com roupas suntuosas, né? Parece que vai para um palácio, mas que não chora os seus pecados. É gente que não é manso. É gente que não é manso, mas que é gente que, cuidado, se você é tantinho assim, ele vai perder as estribeiras e vai lhe cobrir de um monte de maldições. Eles não têm fome, sede de justiça. Eles confiam simplesmente em um mero conhecimento intelectual do Evangelho e não nasceram de novo. Essas pessoas nunca aprenderam pessoalmente, nunca tiveram uma verdadeira experiência com Cristo, nunca tiveram seus corações transformados, nunca conheceram ao Senhor. A certeza da salvação para o ímpio é a pior coisa que lhe pode acontecer. Quando o ímpio ele está dizendo assim: eu sou salvo, é a pior coisa, porque ele nunca vai se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. Ele nunca vai vir a Cristo verdadeiramente. Ele vai continuar no seu engano. E aí, um dia ele vai abrir os seus olhos na eternidade. E quando ele abrir, pensando que vai ver a glória celestial, ele vai se encontrar nas mais profundas trevas. Ele vai se encontrar na mais profunda angústia de sofrimento, porque ele vai estar apartado do Senhor, vai estar distante do Senhor. E como é difícil até mesmo de evangelizar essas pessoas, porque você fala para elas sobre Cristo, necessidade de arrependimento, e elas não dão ouvido a isso, porque elas acham que já estão arrependidas, mesmo que não estão arrependidas. Eu tive contato já, é possível que os irmãos tenham tido contato com pessoas assim também, e como é difícil nós pregarmos o Evangelho para essas pessoas. Estes são aqueles que não enxergam a cegueira deles.
são aqueles que, sendo cegos, dizem que enxergam, são aqueles que, sendo mortos, sendo cheios de impureza, de rapina, de intemperança, como Jesus diz, de podridão no seu coração, eles dizem que são as pessoas mais ilustres desse mundo, são as pessoas mais puras, são as pessoas que mais amam a Deus. Em 2 Timóteo 3,13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus irmãos, é possível uma pessoa não regenerada ter qualquer afeição? É possível, isso é uma pergunta, uma pessoa não regenerada ter qualquer afeição verdadeira por Cristo? E a resposta é: jamais. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela jamais vai ter qualquer tipo de sentimento adequado para com Cristo, para com Deus, para com sua palavra, para com o reino de Deus. Portanto, irmãos, examinemos a nós mesmos para vermos se estamos em Cristo. Examinemos a nós mesmos para vermos se estamos no Senhor. Nós iremos ser resumidos nesse dia. Nós ficaremos nessa primeira parte do primeiro parágrafo da Confissão de Fé do Westminster. Próxima semana nós iremos continuar e será um tanto que mais suave a reflexão, o estudo daquilo que nós iremos fazer próxima semana, acerca do que nós podemos puxar da palavra do Senhor. Só para que os irmãos não fiquem no ar, nós vamos ler apenas o texto da Confissão de Fé e semana que vem a gente dá continuidade. O texto diz assim: contudo, isso é um contraste, né? O primeiro momento é a falsa certeza dos hipócritas. O segundo momento ele vai dizer o seguinte: contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e poderem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então, o verdadeiro crente ele pode ter essa certeza da salvação. E é o que nós estudaremos próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós tememos, ó Pai, diante do Senhor, diante de uma verdade tão dura, mas tão necessária, ó Pai, e que pode, ó Senhor, trazer saúde aos nossos corações. Ó Pai, livra-nos de sermos hipócritas, livra-nos, Senhor, de sermos gente que não ama ao Senhor. Nós rogamos ao Senhor pela Tua salvação. Nós rogamos ao Senhor que em nós, ó Pai, verdadeiramente esteja sendo produzida uma obra do Teu Espírito para amarmos ao Senhor, para nos importarmos como filhos do Senhor em meio a essa geração perversa que detesta o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa os nossos irmãos em Cristo que não puderam estar presentes conosco nesse dia, alguns dos quais estarão nos acompanhando ou já estão nos acompanhando através da nossa live, depois vai acompanhar no YouTube. Ó Pai, abençoa-los em nome de Jesus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós rogamos ao Senhor que nos conduza, ó Pai, a cada dia para a glória do Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor, esses pequeninos que estão conosco nessa noite, as suas famílias, a nossa cidade. Nós rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Domingo nós estaremos presentes, adorando ao Senhor, mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe. Antes de nós nos despedirmos, queria saber se alguns dos irmãos queriam fazer, pode encerrar. Quer fazer alguma pergunta?